estão aqui dentro, que errou no crime, mas quer pagar pelo seu erro, né? E quer um dia sair de novo, voltar para a sociedade, né? Aí como é que a gente vai mostrar para a sociedade lá fora que a gente quer realmente mudar, sendo que o próprio sistema não ajuda a gente a ressocialização. Todo mundo é consciente do que fez, do erro que fez, né? Nós queremos pagar por isso e voltar ao hábito da sociedade de novo. Nós estamos querendo, é só uma oportunidade só. Tranca a gente dentro de um espaço pequeno. Não dá um livro, não dá uma leitura, não dá um exemplo de alguma coisa. Se eu tivesse a oportunidade de voltar a estudar para terminar meus estudos aqui e ficar mais fácil lá fora, era um benefício maravilhoso, né? Nem ótimo, maravilhoso mesmo para mim. E a mente vazia, apesar de trazer aquela depressão, ainda faz a gente pensar por outro lado, fazer maldade. Você acorda de manhã cedo, você sempre as mesmas coisas, você não tem como fazer nada, é ficar deitado num colchão 24 horas aqui dentro aqui. Erramos um dia, mas também nós pensamos em nos consertar, em sair uma pessoa mudada. Eu quero trabalhar. A gente quer oportunidade. O indivíduo que está hoje dentro do presídio, ele não tem um trabalho, se ele não tem um esporte a praticar lá dentro, ou se isso se dá de forma ainda reduzida, os presos eles acabam ficando muito, além de ociosos, ansiosos, em função da ociosidade, que aí é onde também entra o uso abusivo de drogas dentro do presídio. Com certeza isso vai dar espaço para com que o indivíduo fique maquinando o próximo crime a cometer ou formas de se ver livre daquela pena, seja via fuga, né, seja via qualquer outra estratégia. O estado do Tocantins tem hoje 2.600 presos, enquanto no Brasil esse número é de 550 mil detentos. O Tocantins é o estado brasileiro, o segundo estado que tem a menor população carcerária. Então eu acho que nesse contexto não justifica a situação desumana que se encontra muitas das nossas unidades prisionais. Nós estamos com uma superlotação superior cerca de 30% a mais do que nós temos capacidade. Há algumas unidades prisionais que já têm o dobro da capacidade. Posso citar alguns exemplos segundo os dados estatísticos da própria Secretaria, que é Palmas, Augustinópolis, Porto Nacional, Paraíso, Itaguatins. São alguns exemplos de unidades prisionais que já têm mais do dobro da capacidade. E isso traz uma série de problemas. O preso fica sem condições de andar, sem espaço para dormir. Em Augustinópolis nós tivemos a oportunidade de presenciar presos usando o espaço do banheiro para dormir. Uma análise superficial dos dados do Infobem nos permite traçar um perfil do nosso preso. Ele é homem, tem menos de 30 anos, ensino fundamental incompleto, cumpre pena de até 8 anos, não está envolvido no crime organizado e cometeu crimes contra o patrimônio. Então, o fato desse preso ter esse perfil, isso faz com que fique mais fácil a ressocialização. E uma pessoa dessa que talvez por uma fatalidade caiu dentro do sistema prisional e ali conheceu uma realidade que antes ela não tinha contato, se ela não tiver uma ajuda, ela vai sair dali certamente muito pior do que entrou. São jovens com pequenos delitos, envolvidos com pessoas de grandes delitos, de alta periculosidade, e que convivem da mesma maneira. Com as condições que se encontram hoje, ele se tornará um bandido igual a qualquer outro.
permanecer no erro é burrice. Nem o tempo vai apagar tudo que eu passei aqui. Eu queria estudar, porque eu nunca estudei. O que eu aprendi foi nas ruas. Não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de nada. Aqui dentro da cadeia a gente já sofre discriminação, imagine lá fora na sociedade. Às vezes que eu clamo, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Para quem eu vou clamar, para quem eu vou gritar? Então, a situação do encarceramento feminino acaba se tornando ainda mais difícil. Falta completamente um espaço próprio com acolhimento para as crianças, para a gravidez, para o tratamento de saúde da mulher. A gente está precisando aqui atuantemente de assistência social, de saúde, né? Nós precisamos de ambulância aqui, porque quando a gente adoece não tem carro para nós sair daqui. A maioria das nossas presas hoje estão tomando remédio controlado e estão em situação de vulnerabilidade emocional. Tudo decorrência da forma de tratamento dentro da prisão, né? E sem contar o reflexo que isso traz na vida familiar, no desligamento com os filhos, que às vezes ocorre, porque não tem um ambiente adequado para receber essas crianças, para receber os filhos e também para o cuidado no exercício único que é da mulher, que é ser mãe. Eu mesma tenho enfrentado um momento difícil aqui dentro. Porque minha mãe e meu pai nunca veio aqui. E já é uma dor. A perda dos meus filhos já é uma outra dor. Não é fácil. O Tocantins tem hoje 7 presídios, localizados em Araguaína, Palmas, Gurupi, Dianópolis, Porto Nacional, Paraíso e em Cariri, que é presídio agrícola, e 44 cadeias públicas espalhadas pelo interior. No estado do Tocantins, o sistema penitenciário do nosso estado ele não oferece ao detento e ao egresso condições mínimas de ressocialização. Falta planejamento, não basta só construir novos presídios, novas unidades prisionais. É preciso que essas novas unidades elas estejam inseridas em novas práticas de gestão carcerária. Um esforço conjunto da Defensoria Pública e da Justiça coloca a população carcerária do Tocantins numa situação jurídica vantajosa em relação aos demais estados. A Defensoria conta com núcleo de assistência e defesa ao preso, mas ainda há muito o que ser feito. Então, em termos de defensoria, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é um número. A gente precisa prover os cargos de defensores públicos para garantir maior acesso ao serviço de assistência jurídica integral e gratuita. Em termos de sistema prisional, há muito mais a se avançar. Eu acho que os desafios são maiores, porque nós temos um sistema prisional, não é clichê, ele é falido, ele está falido. A nova lei de execução penal, ela organizou a atuação da Defensoria Pública nas unidades prisionais, na medida em que ela alçou o defensor público a condição de órgão da execução penal, responsável não apenas pela prestação de assistência jurídica gratuita a presos e egressos, mas sobretudo pela fiscalização do sistema penitenciário, podendo inclusive propor a interdição dessas unidades prisionais quando elas não ofereçam condições mínimas de acolhimento. Mesmo com uma população carcerária baixa, fora do controle do crime organizado, o sistema ainda sofre com tensões por não contar com uma política pública voltada para a ressocialização. A ociosidade dos presos cobra um preço alto do Estado. Quando a pessoa não tem ocupação, ela não tem perspectivas, todos os dias são iguais, então há uma indiferença pela vida. E quando a gente tem essa indiferença, a gente passa a enxergar de uma forma mais indiferente a vida do outro também. A tentativa de fuga aconteceu na última sexta-feira, depois do horário de almoço dos detentos.
4 presos escalaram o muro do 5º pavilhão com cordas artesanais e pularam para fora do presídio. Os fugitivos entraram em luta corporal com os policiais. 3 foram feridos por tiros. Então, em procedimentos de brigas, revoltas, confusões dentro, pouco se interessa se vai sair vivo ou se vai matar alguém. Então, sem dúvida, isso aumenta a tensão e o risco dentro da própria unidade prisional. E também um preço alto para as famílias. Mas a minha preocupação é muito grande em relação ao tempo ocioso desses jovens aqui. Porque qual vai ser a expectativa de vida dele? Convivendo um grupo fechado, tipo ratos. Porque aqui é como se fosse um grupo de ratos. É comer e dormir. A primeira dificuldade que a família enfrenta é econômica, porque uma pessoa presa é uma pessoa a menos para poder trabalhar e colocar comida dentro de casa. Minha família está passando necessidade, entendeu? Porque quem manda lá em casa é eu, entendeu? Tem minha mulher, 2 crianças pequenas, entendeu? A segunda dificuldade que é enfrentada é a própria cooptação de alguns criminosos, de pessoas dessa família, e muitas vezes acontece da mãe, por exemplo, que ficou fora, cair dentro do sistema e os filhos ficarem sem ninguém. Meu filho vai começar a passar necessidade das coisas, né? Porque só uma pessoa só não vai dar conta de manter para manter uma vida boa, como a gente manter lá fora, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai botar uma caixinha de graxá, ele vai começar a mexer numa coisa de uma pessoa ali, mexer numa coisa de uma pessoa ali, né? O fim dele é o que também? Voltar ao crime. Eu tenho medo. A terceira dificuldade que a gente pode colocar em relação às famílias dos presos é o fato de muitas vezes o preso ter sido carregado para longe de sua família. Tirou minha família de perto de mim. Difícil demais para mim aqui, tá muito difícil mesmo. Um preso sem trabalhar no sistema custa ao Brasil aproximadamente R$ 2.900, quase R$ 100 por dia. Um custo que poderia ser minimizado com o trabalho como fator de ressocialização. Mas isso não é tão simples, e os entraves são muitos. Olha, um dos principais entraves é a falta realmente de estrutura dos presídios. Tem poucos profissionais cuidando de um número muito grande de homens que estão lá enclausurados. Neste presídio agrícola em Gurupi, criado pensando na ressocialização, esta realidade descrita é bem visível. O presídio agrícola do estado hoje só tem isso aqui. Presídio destinado para preso de cumprimento de pena no regime semiaberto. No entanto, devido aos presídios que tem para se construir ainda não está construído, a gente abriga preso aqui de regime fechado, semiaberto, provisório e até mesmo medida de segurança. Serviço profissionalizante lá não há. Lá não há um curso técnico levado por ninguém. Não tem escola também, o preso não estuda. Então a realidade lá é realmente meio crítica nesse sentido. Se alguém interessasse lá fora de fazer uma parceria conosco, seria muito importante, né? Tanto da parte do poder público, como também as entidades privadas que interessassem, né? De vir incentivar nós com outros cursos também. É incrível dizer isso, mas os recursos, eles existem. Nós temos dificuldades para ver esses recursos executados. Nós empenhamos os recursos e muitas vezes ficamos tristes porque os estados não conseguiram dar conta daquilo que se compromissaram. E aí nós temos um trabalho enorme, prestação de contas, alguns vão para o CALC, que é uma situação muito desagradável de inclusão do nome do estado numa espécie de cartório de protestos de inadimplentes. Isso atrapalha a obtenção de outros recursos. Mudar este quadro, ampliando o índice de presos ressocializados e ainda reduzindo custos para o Estado. Isso é possível, na opinião de especialistas e de quem convive no dia a dia com o sistema.
enxergar essa realidade com outros olhos e adotar medidas práticas que possam devolver a dignidade a essas famílias. Esta é a essência de um plano de ações que a Defensoria Pública está colocando em debate, na esperança de conseguir parceiros para um enfrentamento franco do problema. Essa campanha ela foi inaugurada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, e foi abraçada pela Defensoria Pública Tocantinense de uma maneira especial, porque cerca de 80% de todos os detentos das unidades prisionais tocantinenses são assistidos por um defensor público. Então, como a gente tem um sistema de justiça relativamente bem organizado, é possível que aqui no estado a gente consiga colher frutos bem positivos dessa campanha. Entre as propostas da Defensoria estão mudanças, algumas adequações na legislação para atrair parceiros e envolver as famílias dos encarcerados. A criação de um salário mínimo estadual para os presos. Parte dessa remuneração deles seria destinada à sua família, parte dessa remuneração seria para ser destinada ao sustento dele, as necessidades básicas dele, parte seria destinado para o ressarcimento do dano que ele eventualmente tenha causado e que a decisão judicial imponha esse ressarcimento, parte para ressarcir o próprio Estado pelas despesas que esse preso está custando ao Estado durante o cumprimento da pena, e também parte para formar uma reserva, uma caderneta, uma poupança para ele, para que ele possa dela utilizar quando sair do sistema prisional. Criação de leis estaduais e municipais de incentivos fiscais para empresas que utilizem mão de obra dos presos. Disponibilizar estrutura permanente para cursos à distância, tanto equipamentos como espaço físico nos presídios. Ampliar a qualificação dos presos e ampliar o acesso à educação regular. Com a parceria com a sociedade civil, com os entes paraestatais e do poder público, isso aí o que a gente pode levar esses cursos, levar um pouco mais de esperança e ressocializar. Muitos chegam aqui sem nenhum tipo de profissão, né? Sem saber fazer nada. E aí quando a gente chega aqui, a gente tem esse tempo, né, para aproveitar ele. Então eu acho que é o momento certo de toda a população se comover com a gente também, com a nossa história, e dar uma oportunidade para a gente mostrar que nós também somos capazes de sair lá fora e poder ter alguma coisa com as nossas próprias mãos. Por exemplo, eu sou servente de pedreiro, então eu já vou ser um pedreiro se eu concluir esse curso, né? Criar uma entidade governamental para intermediar a mão de obra de presos com as empresas. Vincular a contratação de mão de obra de presos a incentivos fiscais, estimular o empreendedorismo, o cooperativismo e o associativismo dentro dos presídios. Envolver a família no programa. Porque a família é que vai trazer para o preso o ânimo de lutar, de cumprir a pena e de vencer a batalha que traz toda as auguras da prisão, né? Então a família é a esperança. Investir na estrutura física dos presídios para adequá-los a atividades profissionais. Criar unidades menores e descentralizadas, permitindo a proximidade com a família. Utilizar a mão de obra de presos de forma remunerada na prestação de serviços públicos. Desde a restauração de estradas, a construção de pontes, a pintura de meios fios, limpeza de lotes baldios, separação de resíduos sólidos, utilização na agricultura, já que o estado do Tocantins é um estado agrário. Nós temos hoje uma colônia agrícola, só a colônia penal agrícola no estado, que inclusive não se encontra em funcionamento. Revitalizar a colônia agrícola e identificar novas oportunidades econômicas dentro do sistema.
Considerando que a legislação prevê uma redução de pena de 25% para presos que trabalham na proporção de 3 dias trabalhados para 1 dia de redução, é possível, então, reduzir os custos do sistema. Colocar essas ideias em prática vão exigir parcerias, e os potenciais parceiros já estão identificados. Governo federal, governo estadual e municipal, universidades, entidades do Sistema S, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Federação dos Transportes, cooperativas, SEBRAE, associações comerciais, Ministério Público, Tribunal de Justiça e todos os cidadãos do bem que acreditam no ser humano e na sua capacidade de recuperação. Mas o ganho maior é, sem dúvida, a ressocialização com a consequente diminuição da violência. Em Santa Catarina a gente tem 17 mil presos, 2 mil deles são presos não recolhidos em regime aberto. Desses 15 mil, nós temos a melhor taxa de trabalho do país. Hoje a gente tem perto de 6.700 presos trabalhando por meio de quase 200 convênios entre a iniciativa privada e o governo do Estado. Então, isso tem sido uma experiência bastante exitosa na medida em que a gente conseguiu romper preconceitos da iniciativa privada, que procurou o sistema, inicialmente com o intuito de promover ação social, e, mais recentemente, que mais nos interessa, inclusive, procurou desenvolver ação econômica mesmo, com potencial econômico. Grandes marcas de nome nacional hoje empregam presos, constroem oficinas, constroem blocos inteiros dentro das penitenciárias, uma vez que são protegidas por um programa chamado Começar de Novo, do CNJ. Então, eu acredito que, na nossa vivência de sistema prisional, a experiência mais importante está realmente baseada na questão do trabalho como fator reabilitador social e econômico de apenados, para evitar que eles reingressem no sistema prisional. Exemplo prático. Muitas das vezes os caras não têm oportunidade, aí voltam de novo fazer as coisas erradas, né? Porque não tem oportunidade. Porque no caso, igual eu, talvez era para não estar fazendo coisa errada, mas eles me deram a oportunidade e hoje eu estou lá, né? Trabalhando firme, arrumaram um curso para mim, estou estudando, estou aprendendo muita coisa, ainda quero aprender mais, né? A questão não é nem uma esperança, é uma certeza que haverá uma recuperação. Todo dia, quando eu acordo, venho trabalhar com a consciência tranquila, que eu sei que agora eu estou fazendo o certo. O certo é mais difícil, mas ele é duradouro, né? O errado é só ilusão. A gente só pensa que está ganhando, mas não ganha nada com isso. Na verdade, a gente perde. Onde se oferece o trabalho prisional e a educação prisional, os índices de reincidência são baixíssimos, né? Se estima no Brasil, e isso é um dado empírico, não há estudo científico sobre isso, que a reincidência gire em torno de 70%. Nos locais onde há oferecimento de trabalho prisional, essa reincidência diminui para menos de 10%. O Tocantins está no momento chave, está no momento que tem que fazer uma escolha. Ou escolhe transformar o seu sistema num sistema inovador, ou se não fizer isso, corre o risco de termos no futuro uma situação muito ruim dentro das cadeias de Tocantins, da penitenciária de Tocantins. Talvez temos algo semelhante com outros estados do Brasil que têm situações hoje catastróficas. Então me parece que é um momento chave para que o Tocantins dê o exemplo para o Brasil. E a palavra ressocialização é bonita demais para os políticos. Agora, para fazer ela acontecer dentro do presídio é dificílimo. A capoeira é a ferramenta que a gente escolheu para ir embora mais cedo da cadeia. E a gente estamos aqui de segunda a segunda treinando. Não é amolando faca, nem fazendo buraco para ir embora, não. A gente precisa de quê? Sair daqui com curso, a gente sair daqui com vontade de fazer alguma coisa lá fora.